Bom dia a todos. Então eu hoje venho-vos falar de um binómio que eventualmente não é o mais comum que vocês estariam à espera de ouvir de uma pessoa da Microsoft. Binómio segurança e privacidade e numa fase a seguir qual é que é o impacto que isso tem para uma tendência que hoje e amanhã vai ser incontornável no desenvolvimento das TIs, que é a cloud. Hoje nós temos PC? Sim. Hoje nós temos uma interligação entre o mundo virtual e o mundo físico que é incontornável. O que acontece no mundo real hoje afeta o que nós fazemos no mundo online, o que nós fazemos no mundo online afeta a nossa segurança no mundo físico. Portanto, uma separação que há uns anos atrás era fácil de gerir, hoje está completamente mesclada e nós temos que trabalhar com essa mescla. Isso faz com que nós estejamos permanentemente, o mundo esteja a trabalhar num binómio, aqui num equilíbrio difícil entre segurança pública e privacidade e liberdade de expressão. Como é que nós vemos o mundo a gerir estas tendências, a puxar mais para um lado, mais para o outro, em termos geopolíticos? Eu vou fazer convosco uma passagem relativamente rápida pelo ano passado, 2015. No início, em janeiro, portanto, no início de 2015, nós tivemos os horríficos atentados do Charlie Hebdo e começa uma caça ao homem. Caça ao homem essa que começa em Paris, mas às 5h40 da manhã, chega a Redmond, praticamente do outro lado do mundo. A Redmond porquê? Porque a polícia francesa detectou que os suspeitos de que andava à caça tinham duas contas de e-mail Microsoft que estavam alojadas nos Estados Unidos. Ativaram os protocolos internacionais e o sistema funcionou. Às 5h40 da manhã, a Microsoft recebe um pedido para divulgar conteúdos dessas duas caixas de correio. A segurança pública sobrepor-se aos direitos de privacidade daqueles dois suspeitos em concreto pelos processos legais, e em 45 minutos o FBI devolve os dados à polícia francesa. O sistema funcionou. Ainda em janeiro, temos um exemplo em que o sistema não funcionou. A polícia brasileira invade a casa de um executivo da Microsoft, exigindo que esse executivo da Microsoft, e neste caso a Microsoft Brasil, forneça os dados de um suspeito numa investigação policial que tinha uma conta de Skype, neste caso também alojada nos Estados Unidos. Mas a polícia brasileira e a justiça brasileira não ativaram os protocolos de cooperação internacionais. E, portanto, a Microsoft não pôde, porque seria ilegal fazê-lo, divulgar dados que não estavam alojados no Brasil. Isto quer dizer que ainda hoje temos um processo a decorrer com a justiça brasileira, porque até à data eles ainda não ativaram o protocolo internacional que permitiria, de uma forma muito mais célere do que o tempo que já passou, de receberem os dados da investigação que têm em curso. Há aqui um processo inverso. Podem dizer, bem, mas isto são tudo exemplos de dados alojados nos Estados Unidos. Bem, temos um caso, não sei se vocês conhecem, que é o famoso Warrant Case, em que os Estados Unidos pediram à Microsoft, neste caso a polícia americana, pediu à Microsoft que divulgasse os dados de uma conta de e-mail de um cidadão que estava alojada num data center na Irlanda, na União Europeia, sem ativar os protocolos de cooperação internacionais. E a Microsoft, de igual forma, disse, não, eu não o posso fazer. Vocês têm que ativar os protocolos de cooperação internacional para se sobreporem aos direitos de privacidade deste cidadão e em prol da segurança pública, vocês têm que ativar os protocolos de cooperação internacionais e têm que pedir à Irlanda que nos intime a fornecer-vos os dados. Este é um processo que está na segunda instância do Tribunal de Nova Iorque e continua a decorrer. Estes casos são acompanhados por reporte nos média, highlights que nos fazem a todos pensar como é que se vai conseguir aqui um equilíbrio mais estável. O New York Times dizia se o Departamento da Justiça americano conseguir acesso a estes dados na Irlanda, o que é que impede qualquer outra empresa no mundo, nomeadamente Estados que assustam um bocado os Estados Unidos, seja eles Coreia do Norte ou China, de ir intimar dados que estão, por exemplo, em São Francisco. A reciprocidade aqui e as normas e o cumprimento das normas legais é aquele equilíbrio que estamos a tentar fazer, ou que o mundo está a tentar fazer. Em paralelo, temos aqui, e na sequência de atos de vigilância permitidos pela legislação americana, o Senado começou a falar no ano passado uma coisa chamada no Leeds Act, o Senado americano,
que é justamente limitar a capacidade de vigilância que as entidades americanas têm fora dos Estados Unidos, a menos que seja um cidadão americano ou uma empresa americana. Estas discussões do Leeds Act continuam, nós acreditamos, eu acredito pessoalmente, que elas vão chegar a bom porto em breve, mas não foi só isso que aconteceu ano passado, porque em outubro o Tribunal de Justiça da União Europeia invalida o Safe Harbor. Esta é, tal como a passagem do Leeds Act, esta é outra medida na tentativa de dar mais força à privacidade dos dados dos cidadãos. O Tribunal de Justiça da União Europeia considera que o Safe Harbor, que é um protocolo voluntário de transferência de dados entre os Estados Unidos e a União Europeia, que não cumpre aquilo que são os direitos de privacidade de dados dos cidadãos europeus. E que, portanto, tem que haver um substituto deste protocolo que não é o Safe Harbor. Esse substituto continua a ser discutido nos dias de hoje, fala-se o termo é o Privacy Shield, é o novo que aí vem, mas temos aqui um conjunto de nações que é a União Europeia e um país que é os Estados Unidos, a tentarem encontrar um compromisso de como é que se salvaguardam direitos de privacidade muito diferentes. A União Europeia tem das legislações mais restritivas e rígidas em termos de proteção de dados pessoais. Como é que conseguem equilibrar aqui estes direitos de privacidade para viabilizar trocas económicas que valem bilhões de dólares para ambos os lados? Final do ano, novamente um acontecimento horrendo que traz a lume outra vez esta discussão entre privacidade e segurança pública. Acontecem os atentados do Bataclan e há uma nação inteira que clama por maior necessidade de vigilância, maior necessidade de prevenção de ataques terroristas, maior informação para as autoridades de segurança conseguirem fazer o seu trabalho. Do outro lado do mundo, também no final do ano passado, há os atentados de São Bernardino, que também põem outra nação a clamar por vigilância, que neste caso, maior vigilância, que é os Estados Unidos. Notícias que circulam pela internet, pelos jornais, há maior necessidade de vigilância, nós não estamos a conseguir, os Estados não estão a conseguir prevenir os atentados terroristas, mas vem o chefe da CIA dizer, não, atenção, esperem, na sequência dos atentados do Bataclan, está a haver um surgimento um ultrapassar de fronteiras a nível da vigilância a que nós temos que pôr cobro. Vamos reformar o Freedom Act, vamos reformar aqui um conjunto de medidas que introduziram um ultrapassar de fronteiras entre Estados que não é saudável. E começa a aclamar o chefe da CIA por limites à vigilância transfronteiriça, para impor novamente regras um bocadinho mais restritivas e apelar à cooperação internacional entre os Estados. Equilíbrio difícil. Neste contexto, como é que nós conseguimos ver a tecnologia a evoluir? Bem, o que nós todos acreditamos e que continuamos a acreditar é que a internet, para funcionar, tem que ser governada por leis. Mas nesta mistura entre o mundo virtual e o mundo físico, estas leis não nos podem proteger só no mundo virtual. Têm que ter a devido contraponto no mundo físico e têm fronteiras de vários países que têm que obedecer. Mas a internet é transfronteiriça e é difícil colocar fronteiras na internet. Portanto, nós precisamos de leis que estejam adaptadas ao século XXI. Quando a maioria das leis que nos governam na internet foram escritas no século XX, muitas delas no século XX de 1980 e qualquer coisa, ou 1990 e qualquer coisa. Neste espaço, a tecnologia evoluiu de tal forma que estas leis estão, de facto, desatualizadas e não permitem o devido equilíbrio entre a nossa privacidade e a nossa segurança. Como é que nós podemos ter aqui também algumas evidências de que o público, em geral, gostaria de ter outro tipo de regras, ou um reforço de algumas regras que os salvaguarda. Foram consultados o público americano a respeito do caso do Warrant Case. Portanto, o contexto disto é o Warrant Case, em que há os Estados Unidos a pedir dados à Microsoft, que, no entendimento da Microsoft e de um conjunto de outras entidades e o público em geral, deveriam estar a ser pedidos por protocolo internacional à polícia, ao Estado irlandês. 83% dos votantes americanos acreditam que os dados dos cidadãos deveriam ter o mesmo nível de proteção de privacidade que os dados registados em papel. Mas não é só do lado dos Estados Unidos. 87%
dos irlandeses acreditam no mesmo. Uma percentagem ainda mais alta. Precisamos de garantir que os nossos dados têm o mesmo nível de proteção de privacidade que têm se estiverem na internet ou se estiverem em papel, com as devidas salvaguardas para aquilo que é a mudança do paradigma entre o papel e o eletrónico. E 89% dos irlandeses acreditam que um governo estrangeiro não deveria poder aceder a dados dentro do país sem a ligação legal ao governo irlandês. Nós não conseguimos imaginar o FBI a fazer uma busca numa das nossas casas sem ser devidamente acompanhado pela polícia portuguesa. Isso é fácil de imaginar porque as nossas casas têm um local físico e estão no nosso país. Vamos imaginar isto na internet. Isto, de facto, é o problema do binómio entre a privacidade e a segurança dos dias de hoje. Qual é o nosso papel? Bem, tudo aquilo que nós estamos e que a Microsoft e um conjunto de outras entidades se encontram a promover baseia-se nestes 3 princípios. Os direitos das pessoas movem-se com os seus dados, a nacionalidade e o local de armazenamento é relevante quando se fala em ir obter por processos legais os dados de um determinado cidadão ou empresa e, no caso empresarial, os pedidos legais são sempre direcionados ao cliente empresarial. O dono dos dados é o cliente empresarial e, portanto, não pode ser um processador, seja de uma cloud ou de um data center em outsourcing, a poder decidir se fornece esses dados ou não, tem que ser a empresa. Qual é que é o papel da Microsoft? Bem, o Satya Nadella, o nosso CEO, diz que o nosso papel é avançar a tecnologia enquanto preservamos os valores que são intemporais. E nós construímos estes valores identificando ou à volta de compromissos em 4 eixos. A segurança, a conformidade, a privacidade e a transparência. Estes 4 eixos norteiam aquilo que são os requisitos, inovações, avanços tecnológicos que a Microsoft está a pôr ao dispor aos seus clientes. Como? Quando nós falamos de a cloud, e agora entramos aqui nesta tendência incontornável, a cloud tem uma escala, e as clouds de hiperscala em particular, e a da Microsoft é uma cloud de hiperscala, têm uma dimensão que é difícil de interiorizar sem ver. Isto é o exemplo, isto é uma fotografia do data center de Dublin antes de ele estar na sua capacidade total. Uma sala do data center de Dublin tem espaço para 6 Boeing 747. Sim, em termos mais ou menos, ok? Aproximadamente. 6 Boeing 747, lado a lado. Grande. O data center de Dublin tem 6 salas. Esta é a dimensão de um data center. Vocês vão ver, nós temos mais de 100 data centers espalhados pelo mundo inteiro. Isto exige preocupações diferentes. No topo disto, e a Edícia já o disse, não vou repetir, nós temos aqui um mundo a escalar numa nova vertente de ameaça que é o ciberterrorismo, as ciberameaças, com prejuízos escalantes, com brechas a aumentar a uma velocidade vertiginosa. Como é que nós podemos aproveitar uma hiperescala e avanços tecnológicos para conseguir combater este fenómeno? Um exemplo é através da inovação. E este é um dos exemplos de inovação, eu não vou amassar-vos com muitos mais. O Cyber Threat Intelligence Program, o CTIP da Microsoft, é um programa de análise, ele corporiza-se numa série de processos, pessoas, tem uma corporização muito concreta que se calhar a maioria de vós já ouviu, que é o Centro de Combate ao Cibercrime baseado em Redmond, mas no fundo através da análise da internet e através da análise de malwares, de feeds, de comunicações suspeitas entre IPs, de análise da internet pública, a Microsoft aplica inteligência e detecta padrões para incorporar uma capacidade de prevenção proativa nos seus produtos. Só que isto exige uma capacidade de computação tal que só é possível com a capacidade de computação da cloud. Por exemplo, é um exemplo em que o avanço da tecnologia e o paradigma de computação que é a cloud nos permite avançar
em medidas de proteção contra ciberameaças que não seriam ou seriam muito onerosas on-premise, ou seja, no local, e apenas disponível para um conjunto muito restrito de empresas. Outra medida, e esta é mais natural, é a questão da conformidade. Nós, quando falamos em cumprimento legal, também implica cumprimento de regulações. Nós não podemos, por um lado, precisamos de cumprir as regulações e, por outro lado, os estándares que cumprem as regulações e que nos ajudam a cumprir e a aproveitar as melhores práticas do negócio, também fazem uma outra coisa, é que dão-nos a base do que é a melhor prática da indústria para a inovação. A inovação é em cima dos estándares. Os estándares dão a baseline hoje. Acreditando que os estándares internacionalmente reconhecidos e os melhores que existem nos ajudam a cumprir esta baseline, a inovação é em cima disto. É algo que tem que ser acrescido com o avanço tecnológico que se consegue ter. Oi, perdão, estou errado. Então, e em termos de privacidade e transparência, como é que isto joga no tal binómio de segurança? Isto é um mapa de regiões da Cloud Hiperscala da Microsoft, e uma das formas de assegurar privacidade é garantir que os clientes têm a opção de localizar os dados em regiões do mundo onde a lei de privacidade e as regras de privacidade são particulares, específicas, diferentes. Um dos casos, vocês veem naquele círculo transparente ali à volta da Europa, há uma região, uma geografia que é a Europa, com regiões, neste caso, norte da Europa e Europa do Oeste, mas se um cliente não especificar nada entre as duas regiões da Europa, pode sempre especificar a geografia. Portanto, escolhendo ou numa geografia europeia ou numa região específica dentro da Europa, o cliente pode dizer que os meus dados estão aqui. E aí não utiliza o que era o Safe Harbor ou o que vai ser o Privacy Shield para fazer transferência internacional de dados, dos dados em repouso, garante que os dados estão naquelas localizações com as diretivas de proteção de dados que se aplicam àquelas localizações. Outro exemplo, a ISO 27018, foi o primeiro standard de privacidade na cloud. Exige determinadas medidas para se ser certificado pela 27018, e a Microsoft foi um dos primeiros a certificar-se, que garantem ou asseguram a privacidade dos dados dos clientes, nomeadamente que não se pode utilizar os dados para efeitos de publicidade ou de marketing, sem consentimento expresso, que o cliente tem o controle sobre os seus dados e que há transparência sobre onde os dados são armazenados e como é que são tratados. Alguns exemplos. Outro é as cláusulas modelo da União. As cláusulas modelo da União Europeia são um mecanismo que não foi validado, ele ainda hoje existe. É um mecanismo que permite a transferência internacional de dados da União Europeia para outros países, não só os Estados Unidos, cumprindo as regras de privacidade de dados da União. E a Microsoft, quando implementou as cláusulas modelo da União, pediu ao Grupo de Trabalho do artigo 29, que é a reunião das agências de proteção de dados dos países da União Europeia, pediu a esse grupo de trabalho, portanto ao conjunto dessas agências, que validasse que a implementação e o entendimento que nós estávamos a fazer dessas cláusulas estava alinhado com o que essas agências de proteção de dados dos vários países da UE entendiam também. E essa implementação foi validada. Isto para garantir que os clientes, na lógica da privacidade, ou seja, no eixo da privacidade, conseguem ter a certeza e a garantia e a confiança que quando colocam os dados e utilizam determinadas medidas contratuais, elas estão debaixo daquilo que é o chapéu da legislação do local. Em termos de transparência, isto tudo funciona melhor se todos tiverem a confiança, e neste caso todos nós, cidadãos, clientes, de que o que são pedidos de dados à Microsoft são coisas que são atos que nós temos o total disclosure e o total conhecimento que estão a acontecer. A Microsoft tem um site, que é o site da transparência, chama-se Transparency Hub, está público na internet, onde podem estatisticamente ver os pedidos de dados que a Microsoft recebe por região do país, por região do mundo. Okay? Inclusive, se fizerem esta análise, por exemplo, em Portugal. Posso-vos dizer que no espaço de 12 meses, nós recebemos mais de 65 mil pedidos de dados e só 8 foram dirigidos a empresas. O resto eram tudo pedidos de dados de entidades judiciais legais do mundo
e apenas 8 eram dirigidos a empresas. Esses 8, obviamente, foram todos direcionados para o cliente empresarial ou rejeitados, se no caso serem inválidos, e um deles apenas foi respondido pela Microsoft a pedido do cliente. Os outros, os clientes trataram autonomamente com o total controle que têm sobre os seus dados. Ainda em termos de transparência, alguns casos mais mediáticos de tentativa de perseguir este conceito e aplicá-lo na prática naquilo que é o mundo global de hoje. Em 2013, a Microsoft contestou uma ordem da NSA porque queria publicar os pedidos que recebia ao abrigo do FISA. A NSA disse que não podia publicar esta estatística, que nós hoje publicamos no Transparency Hub, e a Microsoft ganhou. Um tempo mais tarde, a Microsoft contestou uma carta do FBI, onde eram pedidos dados de um cliente empresarial e a Microsoft não podia direcionar o pedido para o cliente empresarial. A Microsoft contestou e disse, não senhora, nós temos que poder direcionar, ganhou. O terceiro que temos em curso e que acreditamos que vai fazer a jurisprudência, esperamos, e acreditamos nisso, que fizeram os dois anteriores é o caso do Warrant Case, o caso que está na Irlanda. O caso dos dados que estão a ser pedidos não ao Estado irlandês. Este caso, o Warrant Case, tem um conjunto de apoiantes muito relevantes a nível internacional e está a ser hoje uma das bandeiras de maior debate à volta deste tema. Nós acreditamos que conseguimos avançar este binómio, privacidade e segurança, modernizando a lei. Acreditamos que a cloud é uma inevitabilidade, já não é um tema de segurança, já não é um tema de cloud pública ou privada. As várias tendências apontam, e os vários estudiosos de tendências apontam que é uma inevitabilidade. O nosso compromisso é garantir, proporcionar, num mundo onde a legislação ainda não mudou como nós queríamos, ainda não avançou como nós queríamos, garantir a melhor tecnologia possível com a maior confiança. E para isto deixo-vos com um livro que, numa parceria não tecnológica entre a Microsoft e a Vieira de Almeida, um livro que foi lançado no início de março e que é justamente a compilação de um conjunto de respostas a este tema, que é a lei e a prática, a cloud. Como é que eu consigo avançar para a cloud, se esse for o meu desejo, cumprindo aquilo que são as minhas obrigações legais, os meus normativos e conseguindo antecipar os riscos, sejam eles de segurança ou outros, que eu possa deparar pelo caminho. Muito obrigada.